Fala pessoal, tô ajeitando aqui a altura do negócio que eu botei muito baixo, tá? Bom, vamos lá. Tô entrando aqui pra gente continuar a nossa revisão, vamos? Vamos lá, ajeitar o cabelo como sempre, né? A mulherada me entende. Vamos nessa, tá? Como é que vocês estão aí na reta final, semana pré-prova, domingo, essa galera aí boa vai lá pra Cuiabá, vai fazer bonito, né? Vai representar lá na prova. Como é que vocês estão aí de reta final, de semana de prova? Todo mundo aí focadíssimo? Professora Ailton, tudo bem? Obrigada aí pela moral, obrigada por participar da live. Sua presença sempre enobrece aí minha participação na caminhada dessa galera aí, rumo a ser colega, né, nosso, na ativa aí, na atividade. Eu não, eu sou estagiária perto de você, sou estagiária. Quem joga duro aqui é você. Conhecidérrimo aí por jogar duríssimo, principalmente aí nessas retas finais aí da galera, né? A galera fica louca, super elogiado. Delegado do Rio, George, olha só, notícia eu não tenho, tá? Eu tenho fofoca. Quer fofoca? Eu dou fofoca. Porque notícia a gente não tem nada oficial ainda, tá? Mas assim, a pressão pelo concurso aqui no Rio tá muito grande. A gente não é só vontade, a gente tá tendo necessidade, né? A gente tá muito abaixo do número que a gente precisa para atuar e tal de forma satisfatória, do número de delegados que a gente precisa, né? A gente tem um déficit muito grande e a gente já tem tudo encaminhado para o concurso acontecer. O que precisa realmente é o Estado do Rio de Janeiro se recuperar financeiramente para poder assumir esse encargo, né? A realização do concurso é uma coisa cara e a questão de dotação orçamentária, boa noite, Edson, a questão de dotação orçamentária e tudo mais também precisa passar pelo executivo, e você sabe como é que tá, né, a pasta não, todas as pastas, né, o executivo num todo tá absolutamente quebrado, né, quebradérrimo, então a gente não tem como afirmar, o concurso vai sair pro começo do ano que vem, entendeu? Não posso te dizer isso, a gente não tem previsão aqui no Rio. Boa noite, galera, tô vendo que vocês estão entrando aí, tudo bem? Só tô esperando aí o pessoal entrar e respondendo a pergunta do colega, tá? Boa noite, William. Boa noite, Rê. Boa noite, todo mundo aí. Então, assim, a gente não tem previsão para a prova do Rio no ano que vem. A gente tem uma expectativa muito grande. Assim que o Estado der uma respirada, a pauta do dia, a ordem do dia vai ser a prova de delegado, tá? Isso eu posso te dizer. E também posso te dizer outra coisa. A prova de delegado do Rio é uma prova realmente difícil, né? A gente tem as provas de delegado, no geral, tá? Elas têm subido muito de nível, muito, tá? A valorização da carreira é um fato hoje no Brasil, ok? E as provas de delegado, se você pegar um certo tempo atrás, né? 15, 20 anos, você vai verificar um nível. Se você pega as provas mais recentes, né? Mais recente eu tô falando assim, de meio prazo pra cá, não é recente dos últimos anos, não. Já vem acontecendo isso há um tempo. O nível vem subindo. Então, o que eu posso falar pra vocês, né? Independentemente de quem esteja aí com prova na rua ou sem prova na rua, ok? Vocês têm que estar estudando muito. Porque a prova ela vem destruindo, ela vem rasgando. A competição aumentou, a procura aumentou muito, a valorização da carreira aumentou, o salário aumentou, então assim, tem que estar voando baixo. Então agradeçam por um lado não ter prova logo, assim, para o primeiro semestre do ano que vem, tá? Porque vai ter que fazer uma base sólida, tá? Então estudem muito, estudem tudo, para com esse negócio de ficar estudando de sinopse, pega livro decente para estudar, bons cadernos e livro, ok? Façam bons cadernos com bons professores e peguem livros para complementar. Se você for só com livro, eu sinto te informar, não vai dar tempo. É muita matéria para você ler livro de cada matéria, o livro todo sem um direcionamento. Você precisa de bons cadernos, tá? E com o direcionamento, que exatamente nada de PDF e resuminho só não.
entendeu? Com o direcionamento que o caderno do professor vai te dar, você cai dentro dos livros, tá? Pra você ser estratégico na tua preparação. Uma coisa é você ser estratégico, outra coisa é você ser preguiçoso e fugir de livro. Quem foge de livro não merece ser delegado, tá? Não merece passar em... Exatamente, o Zuquiderno é assim, arruma o Zuquiderno de cada matéria, meu filho, dá teu jeito, né? Ou então faz um avatar do Zuc aí pra ter um Zuquiderno de cada matéria, né? Tem que começar a fabricar avatar dele, né? Porque realmente a gente precisa... realmente, eu sou cega, né? A pessoa enfia a cara no periscópio pra poder ver alguma coisa. A pessoa precisa ter um caderno bom. Se você for só de livro, você não vai ter tempo, né? E se você não for no livro, você não vai passar. Então o caderno é necessário e aí, bum, dentro do livro. Tá? Então, preparação sólida, séria, jurisprudência na veia o tempo inteiro. E é isso aí. Exercício, exercício, exercício. Começa o exercício todo pimpão, né? Com peito de pombo, todo estufado. Você sai parecendo um galo de rinha. Todo ferrado, porque deu tudo errado no exercício. Então, faça o exercício, apanha enquanto é tempo, tá? Pra na hora da prova jogar bonito, fazer tudo legal. Tá certo? Bom, povo, já que eu vi que vocês estão aí, vou começar porque tem gente que parou rapidinho aí o estudo pra poder assistir a live, então não vou tomar tempo de vocês, que essa semana é a semana de ouro, né? Vai separar os meninos dos homens mesmo, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, tá? É HC 109 544. HC 109 544. E HC 136539, HC 136539, tá? Esse HC 136539, ele é mais recente, ele tá no informativo 842, ok? 842, informativo de outubro de 2016, ok? E ele diz pra gente que compete à justiça castrense, a justiça militar, né? Processar e julgar ação penal destinada à apuração de delito de apropriação de coisa havida acidentalmente, ok? É o tipo penal do artigo 249 do Código Penal Militar, tá? E aí ele complementa aqui assim: quando praticado por militar que não esteja mais na ativa, tá? Tenham atenção, porque essa parte de militar que não está mais na ativa dá uma coceira no dedo para você errar a questão, tá? Então, mesmo o militar que não está mais na ativa, se praticar o 249, que eu acabei de ler o tipo aqui pra vocês na ementa, né, no excerto do julgado, exatamente, dá uma coceira, né, a pessoa fala, não tá mais na ativa, então me deu uma vontade de errar a questão, né, não, ok? E mesmo se ele não tá na ativa, compete à justiça castrense, ok? Compete à justiça castrense. Tá? Então, só vou terminar aqui a leitura para ficar completa. Dessa forma, compete à Justiça Castrense o julgamento de crimes militares, assim definidos em lei. Artigo 9º, inciso 3, a linha A, ok? Praticados contra as instituições militares, o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar, ainda que cometidos por militar da reserva ou reformado ou por agente civil, ok? Aí, gente, não, olha só, aqui é livre, né? Aqui é um espaço livre. O amigo tem o direito de achar que a live tá chata. Eu não entendo porque ele tá aqui, mas assim, né? Liberdade é liberdade. A gente, como constitucionalista, tem que preservar a liberdade do colega. Tranquilo, não tem problema não. Se ele achou, eu acho que ele não devia estar aqui, mas se ele tá, bem-vindo você também. Democracia é isso, né? Democracia é você aceitar quem não o diferente, quem não pensa igual a você, quem não gosta das coisas que você gosta, né? Não tem nada não. Eu já falei pra vocês, essas coisas agressivas, ofensivas, a gente não precisa se ocupar disso, né? Não tem o menor problema. Agradeço aí o carinho de vocês, tá bom? E agradeço também a minha linda professora diva, Claudinha, que acabou de chegar. Tudo bem, Cláudia? Obrigada. Você e o Zuki aí dando pressão na minha live. Valeu. Vamos lá, então. Bom, vamos continuar aí, tá? A segunda questão que eu quero tratar com vocês de informativo é a súmula vinculante 46. Eu acho que ela tem
Obrigada, porque você entra pra me ver, eu fico muito metida quando você tá aqui. Você e o Zuki aqui me deixam muito metida. Bom, a súmula vinculante 46, eu acho que ela tem tudo pra cair pelo momento que a gente vem vivendo, né? Essa questão de instabilidade dos poderes constituídos, né? A nossa república tem chamas, é executivo, é judiciário, legislativo, todo mundo aí no bafafá, tá? Então, súmula vinculante 46, acho bom a gente repisar, né? A definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Bacana? Então, crime de responsabilidade e normas de processo e julgamento, 2 crimes de responsabilidade, normas de competência legislativa privativa da União. Só isso. Só você lembrar isso. Falou de crime de responsabilidade, não só a disciplina da figura, né? Qual é a figura e tudo mais, como também a questão processual, tudo compete à União. Ninguém se mete nesse queijo, tá bom? Vamos lá. ADI 451, agosto de 2017, informativo 871. Informativo 871. Ok? ADI 451, agosto de 2017, informativo 871, tá? Essa aqui, gente, são duas rácios que existem nesse mesmo julgado, ok? Duas coisas que eu quero falar com você. Numa acepção, o STF julgou a questão da livre iniciativa. Na segunda, ele julgou a questão de direito do trabalho. Ambos, tá? Fogem à competência do órgão que prolatou, que propalou a lei que a gente vai analisar agora. Então, eu quero que vocês percebam que eu vou dar 2 informações no mesmo julgado, tá bom? A primeira informação é: lei estadual que impõe prestação de serviço de segurança em estabelecimento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional. Ok? Então, se você disponibiliza estacionamento no seu estabelecimento, veio uma lei estadual e impôs que você coloque ali um serviço de segurança, tá? Essa lei estadual, tá, que impõe a prestação de serviço de segurança em estacionamento é inconstitucional. Primeiro, porque ela viola a livre iniciativa, como eu falei, foi a questão que eu falei. São duas observações que o STF fez no mesmo julgado. Então, separem as informações, tá? Determina obrigatoriamente o estabelecimento de segurança no estacionamento é inconstitucional. Fundamento, viola a livre iniciativa, tá? Essa lei estadual é violadora da livre iniciativa. A segunda informação que o julgado traz, e essa segunda já não viola a livre iniciativa no entender do Supremo, já viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, tá? Essa segunda informação que eu vou dar para vocês, ok? Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, tá? Impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Ou seja, se você tem uma lei estadual que prevê que os empregados do estacionamento, tá? Do estacionamento não, perdão, vamos voltar. Que os empregados da entrada e saída de estacionamento, tá? Eles têm que ser próprios, impede a terceirização, tá? Fala aí, Cadu, o professor Carlos Eduardo Rangel também entrou aqui. Olha, minha live hoje tá top de linha, né? E aí, tudo bem? Seguindo aí todo mundo também, né? Vamos lá, tá? Vamos aí fazer a corrente do bem, todo mundo se segue, para todo mundo ter esse networking aí positivo, né? Ganhando informação, ganhando conhecimento e aprendizado, tá? Vamos lá, galera. Então, se a lei estadual determina que você tem que colocar na entrada e na saída do seu estabelecimento funcionários próprios e que você não pode terceirizar isso, ok? Essa lei é inconstitucional, porque essa lei viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, tá? Então, a primeira que determina que você coloque serviço de segurança em estacionamento viola a livre iniciativa, é inconstitucional. A que determina que funcionários, empregados, no caso, né, na entrada e saída dos estabelecimentos, dos estacionamentos, tenham que ser próprios e não possam ser terceirizados, viola o que? A competência da União para direito do trabalho.
tá? Então, as duas são inconstitucionais. O que eu acho que pode vir de confusão na hora da prova é o fundamento. Então, organizem, porque veio no mesmo julgado, tá? 2 fundamentos diferentes e 2 questões diferentes, tá bom? Então, essa foi a ADI 451. Bacana? A lei estadual que impede a terceirização na entrada e saída viola competência de direito do trabalho, tá? E a lei da questão do serviço de segurança viola a livre iniciativa. Tá? Vamos pro próximo. Lei estadual, vou dizer o julgado, né? ADI 907, agosto de 2017, também informativo 871, tá? Agosto de 2017, informativo 871, tá? ADI 907, ok? Lei estadual que torna obrigatória a prestação de serviços de empacotamento nos supermercados é inconstitucional. Tá? Se a lei estadual determina a obrigatoriedade do serviço de empacotamento no supermercado, ela é inconstitucional, tá? Ela é inconstitucional porque ela também viola a livre iniciativa, tá? Ela viola a livre iniciativa, tá bom? Então essa lei estadual ela vai se mostrar inconstitucional. Bacana? E aí, essa mesma norma, tá? Essa norma é do Rio de Janeiro. Além de obrigar, né, a prestação de serviço de empacotamento, né, e aí ela viola a livre iniciativa, além disso, ela exigia que o serviço fosse prestado por funcionário do próprio estacionamento, do próprio estabelecimento, tá? Então, assim, além dela violar a livre iniciativa, te obrigando a prestar um serviço que você não necessariamente quer prestar, que é o de empacotamento, né? Ela ainda determinava que esse empacotador, essa função, ela deveria ser exercida por um funcionário do estabelecimento, tá? E aí, galera, ela também é inconstitucional, ok? Exatamente porque viola a questão de direito do trabalho, tá? Mesma lógica do julgado anterior, tá? Uma parcela da lei é inconstitucional porque viola a livre iniciativa e a outra parcela da lei é inconstitucional porque viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, tá bom? Então, cada uma dos 2 julgados, né, no mesmo informativo 871, tá? A gente teve primeiro a ADI 451 e agora a ADI 907, tá? Então, reparem que o STF é muito claro e ele procura ser muito técnico nos trechos que ele vai declarar da lei inconstitucional, dizendo muito claramente os fundamentos. Isso não tá no informativo à toa, né? Pra gente, na atual etapa da vida de vocês, só tem uma função, cair na prova, né? Então, abram o olho, tá? Verifiquem quando é livre iniciativa. Geralmente, a livre iniciativa é quando a questão vai te trazer um serviço de segurança, que foi o do outro julgado, né? Serviço de empacotamento, que é o desse julgado. Serviço. Você não pode ser obrigado a prestar um serviço que você não quer, né? Então, sempre que uma lei obrigar uma pessoa que explora uma atividade econômica a prestar um serviço que ela não procurou voluntariamente prestar, né? Essa lei vai se mostrar inconstitucional por violar a livre iniciativa, tá bom? Agora, se a hipótese for determinando quem tem que ser o trabalhador, como no caso do julgado do estacionamento, na entrada e na saída, tem que ser servidor do próprio estabelecimento, e no caso do empacotador também tem que ser servidor é ótimo, né? Funcionário, empregado do próprio estabelecimento, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, tá? Então, sempre que se relaciona ao vínculo para o exercício daquela atividade, ou seja, a criatura não pode ser terceirizada, ela não pode ser de uma empresa que terceiriza esse serviço e aí o estabelecimento contrata, né? Como ela não pode ser terceirizada, ela tem que ser funcionária daquele local, isso aí viola o quê? Direito do trabalho, né? Viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, tá bom? Então, tenham isso muito atento, muito em mente, tá certo? Para vocês saberem o fundamento certinho das coisas, ok? O próximo, ADI 4161. Entendido, beleza. ADI 4161, tá? Essa ADI, gente, ela é de 2014, publicada em fevereiro de 2015, tá? Ela é de 2014, publicada em fevereiro de 2015, ADI 4161.
Essa daqui eu já vi cair em prova, ok? Então eu acho que a CESP gostaria disso também. Não foi prova da CESP, tá? Só fica a dica aí, mas eu já vi. É um julgado que chamou atenção, porque mexe com o requisito recursal para o juizado especial cível. Tá? Foi uma lei do estado de Alagoas que instituiu a obrigatoriedade do depósito prévio de 100% do valor da condenação para que você possa recorrer, tá? Para a interposição de recurso no JEC, tá? Nos recursos, nos juizados especiais cíveis, tá? Então, a norma de Alagoas, ela exigia o depósito prévio de 100% do valor da condenação para a interposição de recurso nos juizados especiais cíveis, tá? E aí, o STF, nessa daí, julgou essa lei de Alagoas inconstitucional, bacana, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, tá? Porque você exigir mais um requisito recursal, né? Eu não vou entrar aqui se seria ou não um pressuposto recursal, não vou entrar em temática de ordem processual. Não cai processo civil para a nossa prova, eu não vou entrar, vou poupá-los dessa discussão, tá? Então eu estou falando o termo genérico aqui, né? Você vai ter mais um requisito para a interposição desse recurso, ou seja, um depósito prévio, né? Isso daí tem dois problemas, né? Esse requisito recursal não pode ser estabelecido pelo Estado, isso é competência privativa da União, porque é matéria processual, né? E dois, né? Isso daí viola o próprio acesso à justiça, porque diminui, né? Diminui o próprio acesso à justiça. Bacana? Então, não pode haver, tá certo? Obrigatoriedade de depósito prévio, tá? Não pode, a lei estadual prevê isso. Teria que ser por lei federal, por ser competência privativa da União, tá? Tô batendo bastante incompetência hoje porque o CESP ama, tá? Essas questões de competência legislativa. Ele sempre traz, né, por ser uma banca de caráter nacional mesmo, sempre traz alguma coisa ali no artigo 22, tá? Então, assim, casos julgados pela jurisprudência, esse não foi de informativo, tá? Não foi. A DI 4161, que foi aquilo que eu falei na aula passada, né? Fala aí, Raquel, minha amiga linda, querida, também chegando na área, né? Todo mundo aí na batalha. Foi o que eu falei na aula passada, na live passada. Eu não sei se você tava aí na primeira, não vi seu nome. O que acontece? O CESP, ele não tira para as questões de prova única e exclusivamente julgados que foram veiculados em informativo. Tá? Então, não se iludam, vocês têm que dar uma olhada em notícias do STF, em várias abas do site do STF, para estar sempre ali mexendo mesmo na jurisprudência, porque às vezes a notícia não foi para informativo e o CESP cobra, tá? Isso é uma peculiaridade meio chatinha. O CESP, ele tem como eu falo, um favoritismo extra por jurisprudência, ele não fica só ali no pleno do STF, no informativo, não, ele gosta de muito julgar da primeira turma. Pois é, pra gente fica, né, mas é a regra do jogo, a gente tem que jogar, né, a gente sabe a regra, a gente tem que cair dentro. Eu entendo a sua insatisfação, mas assim, pra gente vencer, a gente tem que realmente engolir algumas coisas, né, alguns sapos aí em forma de edital pra se moldar, né, o concurso é muito antes de qualquer coisa um exercício de formatação, você se formata naquele padrão, naquele molde, né. Haja o que houver, goste ou não, né? É um período assim que a gente tem que entrar numa forma, ok? A gente não tem muita escolha, muita opinião, né? Então, assim, eu entendo a insatisfação de vocês, mas vamos entrar na forma da CESP, né? Já que a gente vai fazer a prova, a gente entra na forma. O cara diz que então vambora. Tem que ler, vamos ler. Diz amém, tá tudo certo, né? Depois a gente consegue alçar os nossos voos. Por enquanto, a gente entra no nosso formato aí da prova, tá bom? Mais uma, ADI 1381, outubro de 2014 que ela foi publicada, tá? ADI 1381, ok? Essa daqui eu separei muito porque trata de policial militar no caso, mas acho que tem um pendor para a prova de vocês, tá bom? Eu vou ler aqui. Ao dispor sobre regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público, a lei estadual tal invadiu a competência legislativa da União, tá? A lei estadual tratava de requisitos e tal da elegibilidade do policial militar, né? Isso daí não está na alçada dos estados,
né? Isso daí é competência privativa da União. Então, o julgado se mostra pertinente e aí ele fala assim, vou ler de novo. Ao dispor sobre o regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público, a lei estadual X invadiu a competência legislativa da União prevista no 22.1 da Constituição, tá? Então, não pode, tá? Não vai ser o ente federado Estado que vai prever isso, menos ainda a polícia militar daquele Estado, tá? Tem que ser a União, ok? Mais um, ADI 4701. ADI 4701, tá? Esse aqui, gente, se relaciona às operadoras de plano de saúde, tá? Operadoras de plano de saúde, tá? Prazos máximos de acordo com faixa etária de usuário para autorização de exame pelas operadoras de plano de saúde, tá? Essa lei estadual, que foi objeto da ADI, tá? ADI 4701, ok? Também de 2014, ela estabelecia prazos, tá? De acordo com a faixa etária para autorizar exame. O exame médico, exame de saúde, exame é coberto pelo plano de saúde, tá? O que o STF entendeu? Que isso é relação contratual, tá? Relação contratual, tá certo? E aí ele fala assim, ele faz uma... Fala aí, tudo bem? Pessoal aí de São Paulo, tô vendo aí todo mundo entrando, tô ficando muito feliz, tá? Bom, vou retomar aqui o estudo, como eu disse, né? Ignorando sempre as pessoas que não estão com foco que a maioria dos meus alunos estão, que é o foco de unir forças para evoluir, né? A gente tá aqui para estudar, eu não tô aqui para ficar fazendo gracinha pra pessoa que não tem graça, tá bom? Pode ficar aí com a sua gracinha e falta de respeito com os colegas, nem comigo, tá? Eu sou casada, muito bem resolvida, não me sinto minimamente atingida com essas gracinhas sem graças, mas é triste por conta dos seus colegas, que vão fazer uma prova domingo e você se propor a isso aqui nesse ambiente, tá bom? Vamos retomar, não vou bloquear, tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar o respeito, né? A gente tem que trabalhar o respeito. Quem tá aqui tá porque quer aprender. Então, se não é o foco, pode se retirar, tá certo? Eu tô aqui por consideração, carinho a vocês que são demais. Vocês merecem toda a minha dedicação, tá bom? Vamos lá, então. Nesse julgado, gente, dessa lei estadual, o que o STF pontuou aí, eu quero que essa mensagem fique muito clara na cabeça de vocês, tá? Por mais ampla que seja a competência em matéria de direito do consumidor, e essa competência em matéria de direito do consumidor, ela é concorrente, ok? Por mais ampla que seja, quando você estabelece prazo, limite, etc., para a efetivação das questões do plano de saúde, você está mexendo na relação contratual do cliente com a operadora, ok? Contrato, relação contratual, o STF entende que nesse aspecto aqui se insere no âmbito do direito civil, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E aí, direito civil atrai a competência legislativa para a União, né? Então, aí você não tá na competência concorrente de direito do consumidor e você está na competência privativa da União. Vou ler para você de novo, tá? Vou ler aqui que agora vocês já vão entender o que eu tô falando, tá? Lei estadual que fixa prazos máximos, segundo a faixa etária dos usuários, para a autorização de exames pelas operadoras de plano de saúde, é inconstitucional. Por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor, não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que esta atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil. Então, pegadinha máxima de prova. Você vai olhar plano de saúde e você vai falar direito do consumidor, né? Então, tenham isso aqui na cabeça. Lei que fixa prazo máximo, segundo a faixa etária, para autorizar exame é competência da União, tá? Só isso que eu quero que vocês levem na cabeça. Isso daqui eu acho que tem uma chance de derrubar candidato bom, tá? Outra coisa, ADI, vou pro próximo, tá? Próximo julgado,
ADI 3483, maio de 2014. Maio de 2014. Eu fui pensando, gente, os julgados de acordo com o perfil da banca, tá? Por isso que nem todos são de 2017, assim, tá certo? Nem todos são necessariamente de 2017, são de acordo com a relevância. O julgado do plano de saúde, né? Julgado do plano de saúde, ADI 4701. ADI 4701, tá? Relatoria do ministro Barroso. Obrigada, Pedro, valeu. Cadê você? Esse caso aqui, que eu vou tratar agora, né, foi do estado do Maranhão, a lei. Eu tô falando sobre competência, tá? Quem tiver aí querendo inserir o tema, esses julgados que eu tô falando sobre competência, com certeza vem uma questão sobre competência em direito constitucional. O SESP adora isso, né? E eu tô apostando que essa questão venha em forma de jurisprudência, tá? O estado do Maranhão, né, ele fala aqui da tramitação processual de causas em que a mulher for vítima de violência doméstica, né? Ele coloca uma prioridade na tramitação por via de lei estadual. E aí o STF de novo veio e disse que é inconstitucional. Esse é o cenário do julgado que eu vou ler para vocês, tá bom? Lei Estadual do Maranhão. Fixação de nova hipótese de prioridade em qualquer instância de tramitação processual para as causas em que for parte mulher vítima de violência doméstica. Definição de regras sobre tramitação de demandas judiciais reflete parte importante da prestação da atividade jurisdicional do Estado. É aspecto abrangido pelo ramo processual do direito, ou seja, né, prioridade na tramitação é matéria afeta direito processual. Logo, competência privativa da União, tá? Então, é prioridade para mulher, para o idoso, para isso, para agora. Tudo competência da União, tá bom? Vamos lá. Matéria eminentemente processual de competência privativa da União, que não se confunde com matéria procedimental e matéria processual. Esta sim de competência concorrente dos Estados-membros, né? Porque a grande separação que o STF sempre fez, isso daí não é novidade, eu não tô contando matéria nova para vocês, tô só lembrando, né? Quando ele entende que o Estado pode fazer, é porque ele entende que aquela disciplina se refere a procedimento, né? Mas quando ele entende que se refere a processo, ele diz que é competência da União. Se for procedimento, pode ser regulado por lei local, tá? Lei regional no caso, mas a gente chama do grande grupo lei local, tá bom? Então não tem problema. Agora, se versar sobre processo realmente a matéria afeta a União, tá? Então, prioridade de julgamento em causas onde a mulher for vítima é matéria processual, gravem isso. Só a União pode disciplinar, tá bom? Vamos lá. Estamos evoluindo no nosso estudo. Aqui, eu tenho aqui, gente, um julgado que é muito importante. Esse julgado para prova de delegado de polícia, tá? Cadê você aqui? Tá aqui. ADI 5357 de junho de 2016, publicada em novembro de 2016, tá? Junho de 2016, publicada em novembro de 2016, ok? Esse procedimento qualquer unidade federativa pode disciplinar, tá? Porque são normas internas, né? Normas de organização interna corporis, não tem problema, tá? Exemplo é o CODIGERG, ok? Que disciplina determinadas coisas procedimentais, ok? Sim, Livingstone, posso, tá? Vou fazer isso então, atendendo aí a pedidos. Quando acabar a live, eu repito todos os julgados que eu li pra vocês, tá bom? Esse julgado que eu vou comentar agora aqui, ele é a ADI 5357, né? Ele tá no seguinte pé, gente. As escolas privadas, elas passaram a ter obrigatoriedade de promover a igualdade no sentido das pessoas portadoras de deficiência, tá bom? Sem repassar, tá, os custos dessa educação inclusiva, dessas adaptações que as instalações das escolas deverão ter, sem repassar esse custo
aos pais, né, que pagam as mensalidades, ao consumidor, tá certo? Aos alunos, a quem quer que seja, ok? Então, você vai perceber que as escolas públicas já vêm nessa toada, obrigação do Estado, né? E agora, com a internalização da Convenção de Nova York, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que é o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, né, ou necessidade especial, você vai perceber o quê? Que as escolas particulares também se veem obrigadas a promover essas adaptações. E essas adaptações fazem parte de um acordo assumido pelo Brasil, de um acordo no sentido de uma postura assumida pelo Brasil, uma postura inclusiva, né? A pluralidade e a igualdade para o STF são facetas da mesma moeda. Né? Então, você admitir uma sociedade plural, você incluir o diferente, você promove a igualdade, tá bem? Então, nesse sentido, as escolas particulares, elas vão ter que se adaptar, ok? Isso, o único tratado internalizado na forma do 5º terceiro, bacana, Fabrício, foi esse mesmo, a Convenção de Nova York sobre as pessoas portadoras de deficiência, tá? Então, as escolas terão que se organizar, promover reformas, enfim, faz o que você precisa fazer, tá? Pode cair dentro de humanos, pode cair em direito civil, pode cair em direito constitucional, tá? Pode cair nessas 3 matérias, tá certo? Direito civil também, tá? O Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência também vem em direito civil, tá bom? Então, você tem que fazer as reformas e tudo mais para incluir essa pessoa. A escola, a sociedade, o mundo tem que se adaptar a essas pessoas. Não são essas pessoas que têm que se adaptar única e exclusivamente ao mundo. É uma troca, é uma interação, tá? E, exatamente, isso foi o judiciário que determinou em sede de medida cautelar nessa ADI, tá? Então, eles não podem, os custos decorrentes disso, aumentar a mensalidade, seja para aqueles pais que têm esse filho X matriculados na escola, seja aumentar a mensalidade como um todo em razão disso, né? Porque fomentaria um preconceito com esse aluno gerador desse aumento. Seria a pior emenda que o soneto, né? Então, a escola arca com toda a obra, torna a escola um ambiente de inclusão, a criança, ela passa a ter... Foi até a ministra Carmen Lúcia que falou isso, né? Um ambiente onde ela vai conviver desde pequenininha, desde cedo com o diferente, porque a nossa geração e as gerações antes das nossas não conviveu. Então, por isso, também, dentre outros fatores, uma intolerância tão grande no seio social com o diferente, com o diverso, com o adverso, inclusive, né? Então, isso seria salutar, não só para a pessoa portadora da deficiência, como para a pessoa que se diz normal, né? Ninguém é normal, já diz o poeta, né? De perto ninguém é normal. Então, tanto para a pessoa que se diz normal, também é salutar, porque desenvolve o sentimento de humanidade, de solidariedade, o amadurecimento quanto às questões do diferente, coisa que as outras gerações nem tiveram essa oportunidade, tá? Então, vamos aqui finalizar. A Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana, tá? Pluralidade e igualdade são 2 faces da mesma moeda, tá? Cadê você? Vamos lá. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? A lei é a Lei 13.146 de 2015, indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição, ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares, deverão pautar a sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu capítulo 4º, tá? Eu vi aí o colega falando muito legal, a fundamentação, muito legal mesmo, né? Eu acho assim, que esse julgado, ele reflete muito bem a concepção que eu tenho do que se propõe o Tribunal Constitucional, né?
Eu acho que esses valores e tudo mais é que ele deve se ocupar por rotina, por tônica, né? Por praxe. Porque a gente vê que muita coisa no sistema brasileiro sobe para o STF desnecessariamente, né? Você verificaria que seriam matérias afetas a tribunais ordinários ou tribunais superiores, mas que não a Corte Suprema, a Corte Constitucional, e fica muita coisa sobrecarregando o Poder Judiciário na cúpula, na Corte de Controle, né? Sem necessidade, né? E gasta o tempo do julgador para essas questões mais importantes, tá? Sim, foi decisão veiculada no julgado, tá? Para você não aumentar o valor das parcelas mensais, tá certo? Não pode aumentar valor de mensalidade, valor de depósito. Tem escola que trabalha com sistema de luvas também, não é mensal. Ele usou todas as expressões, ok? Então, qualquer forma de pagamento da escola não pode ser majorada em razão disso, tá? Diferente se a questão trouxer, gente, que aumenta, traz isso tudo pra todo mundo ficar lá se coçando, é o julgado, é o julgado, é o julgado, e aí ele coloca assim, atualizando na tabela do IGPM, atualizando na tabela de acordo com o índice da inflação, atualizando de acordo com o aumento do salário mínimo, ok? Se a atualização for por outra razão, prestem atenção nisso, não tem problema. O que o examinador não vai poder te propor para você dizer que é certo é que esse aumento decorreu das obras inclusivas, das contratações inclusivas para receber esses alunos que necessitam de atendimentos especiais, tá? Essa coisa relativa à inclusão, tá? Isso, na prática eles vão inventar outro motivo. Na questão, você tem que reparar se houve esse aumento e se a questão atribuiu o aumento a essa inclusão ou se ela trouxe o julgado e para te confundir ela disse a escola aumentou de acordo com o índice da inflação, a escola aumentou de acordo com o índice do IGPM, a escola aumentou o aumento anual que existe, tá bom? Então, só tomem cuidado com essa jogada se a prova for mais rica, tá bom? Para efeito de concurso é muito simples matar isso, então não vamos enrolar. Para efeito de vida real, a gente sabe que as meandros são mais tortuosos, né? Deixa eu dar aqui para vocês, a colega pediu, né, para eu ir indicando todos os julgados que eu dei até agora, né? Vamos lá. HC 109.544 e HC 136.539 foi o primeiro, tá? Da Justiça Castrense, ok? Vou repetir. HC 109.544 e HC 136.539, tá? Competência da Justiça Militar, ok? O outro julgado que eu trabalhei logo em seguida, eu comentei a súmula vinculante 46. Depois da súmula vinculante 46, ADI 451, informativo 871, isso, tá? Isso não foi isso, tá falando de outra coisa, né, amigo? Eu peguei o bonde andando. ADI 451, informativo 871, depois dela, ADI 4161, informativo, volta, ADI 907, tá? Depois da ADI 451, ADI 907. Também do informativo 871. Obrigada, boa noite. Depois da ADI 907, ADI 4161, de fevereiro de 2015. Depois, ADI 1381, outubro de 2014, tá? Questão da eleição do policial militar. Depois, a questão dos planos de saúde, ADI 4701, 2014, ADI 4701, 2014. A questão da prioridade em tramitação processual é a ADI 3483, ADI 3483, 2014, tá? Não pode estabelecer prioridade. E ADI 5357, medida cautelar, novembro de 2016,
que é a do ensino para moldar a escola particular à questão do estatuto das pessoas portadoras de necessidades especiais ou deficiência, tá? Sim, tá bom? Acabei agora, vou fazer uma live amanhã de novo, tá? E a última, vai ser a nossa última live, tá? E aí eu encerro com vocês uma revisão com a cara da CESP para jurisprudência, tá bom? Amanhã vou tratar da questão do ensino religioso nas escolas, tá? Já adianto aqui, quem tá afiado já sabe, né? Que a opção que o STF fez no julgado da semana passada foi de que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras deve ter natureza confessional, ok? Não há nenhum impeditivo, nada, exatamente, essa eu acho que pode cair também, né, Davidson? Então, o fato do Estado ser laico, né, não impede que você tenha ensino, no sentido do STF, tá, galera? E no nosso sentido para a prova, né? Não impede que você tenha a natureza confessional do ensino religioso. Bacana? A própria Constituição fala que esse ensino religioso ele é de matrícula facultativa. Então, para o STF, o fato de ser facultativa, né, ela pode sim se mostrar concetânea com a laicidade do Estado, tá certo? Então, se é facultativo, você pode simplesmente não fazer a matéria, não precisa justificar, simplesmente não se inscreve para aquela matéria, e isso sim fica respeitando a laicidade do Estado e promove a própria inclusão, no sentido do STF, de discussões de várias religiões e tudo mais, tá bom? O texto originário da Constituição fala isso, tá? Desde o primeiro texto, você verifica que é facultativo o ensino religioso nas escolas públicas. Então, é bem tranquila essa parte de você compatibilizar essa facultatividade com o respeito à laicidade do Estado, tá? Então, dessa forma, a STF entendeu que se trata de ensino público de natureza confessional. Você pode ter aula que ensine as diversas religiões, as diversas coisas, sem o menor problema, tá? Vou tratar vou dar os fundamentos bonitinhos para vocês e vou tratar a questão ambiental da vaquejada também, para vocês não irem pro Mato Grosso sem saber isso, tá? E mais uns arremates finais aí que eu tô preparando para amanhã, tá bom? Sobre o dente, né, que alguém perguntou aí, melhorou muito, hoje eu já tô bem melhor, tá? Pode cair, pode, tá? Apesar de não ter controle, pode cair, tá? Porque controle vem travestido de todas as outras matérias do ponto digital, tá bom? Então não vai cair uma questão, deixa eu explicar isso aqui em relação à CESP pra vocês, não vai cair uma questão teórica de controle, tá? Uma questão que te peça a classificação das ações, objeto específico da ação, letra da lei, das leis que disciplinam as ações de controle de constitucionalidade, não é isso. Mas isso tudo que a gente tratou nessa live, por exemplo, é competência, né? Competência legislativa, mas não deixa de ser controle, né? Porque o STF fala que a lei tal é constitucional, é inconstitucional, não sei o que, não. Então, travestido de outra coisa vai cair, tá? Então, o seu conhecimento em controle de constitucionalidade pode te ajudar nas outras questões, tá? Controle e direitos fundamentais são duas matérias que o concursando não pode negligenciar, tá? Não existe prova forte que você faça só estudando por resumo essas duas matérias, tá? Isso daí você tem que cair dentro, ok? E aí, de acordo com o seu concurso, outras matérias também, tipo, quer delegado? Claro que a parte de segurança pública você vai ter que estudar forte. Claro que a parte de sistema constitucional de crises, né, estado de defesa, estado de sítio, você vai ter que estudar forte, tá? Então, toda essa parte, para delegado, ela tem uma pegada muito grande. E aí você vai ter que ficar vendo a tua carreira, a prova que você vai fazer, o que tem pegada muito grande dentro do direito constitucional, tá bom? Bom, pessoal, amanhã a gente volta com a última, tá? Eu vou tentar fazer amanhã e não sexta, para vocês poderem revisar. Porque se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês, vocês anotaram agora, imagino eu, né? Não tô vendo, mas eu imagino que vocês tenham anotado. Vocês têm que revisar. Tudo que você anotou, você tem que reler. Você tem que reler e você tem que reler 1000 vezes, entendeu? Então eu vou tentar vir amanhã pra fazer logo e não fazer na sexta. Porque aí vocês têm mais tempo ainda pra ficar relendo a matéria até a data da prova, até a hora da prova,
tá? Marcelo Novelino, sim, um bom livro, ok? Determinados pontos você vai ter que aprofundar em outros livros, tá certo? Mas, claro, sempre que você se der muito bem com a linguagem do autor, esse autor é um bom livro para você, tá? Mesmo que ele se mostre em alguns pontos carentes de algumas informações para uma determinada prova, no caso dos delegados, uma determinada prova oral, por exemplo, você tem como buscar isso em outra fonte se você fez uma base boa, né? Então todos esses autores sérios brasileiros, eles são muito bons, tá? Se você gosta da leitura, se você... todo livro, quando você lê, você está descobrindo um mundo. Quando você faz uma segunda leitura, você percebe que o seu mundo era muito raso. Então você percebe assim, poxa, eu achava que esse livro era o negócio. E você percebe que esse livro é bom, mas você precisa ir além. Então, naturalmente, a gente vai trocando de livro ao longo do estudo, tá? Então, todo livro que você gosta, eu acho muito bom desses autores. Vocês estão falando de autores sérios e tudo mais, e sim, eles merecem todo o nosso respeito, tá bom? Pedro Lenza não é nem um pouco grande, desculpa. Ele tem muita jurisprudência, né? Ele realmente é um livro muito atualizado, tá bom? Mas ele é um grande norte que você vai ter, tá? Porque existem livros mais finos que são muito mais densos e você demora muito mais tempo para ler do que o próprio livro do Pedro Lenza. Então, assim, o Pedro Lenza, apesar dele ser volumoso, ele é um livro de uma leitura rápida e é para ser um primeiro degrau seu, ok? Porque em muitos pontos você vai precisar de uma dogmática mais profunda, tá? Então, assim, é um livro maravilhoso, eu admiro pra caramba o trabalho dele, assim, acho... um livro para concurso, muito legal pra gente organizar e tá sempre ali atualizado, sabe? Não tem essa hipocrisia de, esquematizado não serve, não. Ajuda muito. O livro do Pedro Lenza é maravilhoso, tá? Só que você não vai conseguir encarar 3 fases de um concurso, objetiva, discursiva e oral, só com o livro dele. Porque você vai precisar aprofundar alguns pontos a teoria. E a proposta do livro dele não é essa, tá? Certos aprofundamentos. Ele tem um cabedal muito grande, mas a proposta do livro que ele fez foi uma. Então vocês têm que ter a noção de que se vocês vão fazer uma prova discursiva, vocês precisam de mais gasolina. Então às vezes você pega, vou dar um exemplo aqui de um constitucionalista também maravilhoso como o Pedro Lenza, o Daniel Sarmento. Você pega o livro do Daniel Sarmento, é isso aqui. Mas você vai ler o livro dele, você vai sair exausto. É melhor você fazer crossfit do que você ler o capítulo do livro dele, porque você vai sair morto de cansado. Porque é um livro que tem um conteúdo muito denso, uma frase muito complexa para você entender o sentido do que o cara tá falando. Ele é muito técnico. Então ele não coloca uma vírgula se não estiver te passando uma informação. Então é aquela frase que você tem que estar ali assim ligadíssimo para compreender. Tá? Então não se guiem tanto pelo tamanho do livro. A leitura do livro do Pedro Lenza é muito rápida, é para ser uma leitura rápida, porque é um livro de orientação. Você vai se orientar no seu estudo a partir do livro dele. Você não vai virar delegado, juiz, defensor, promotor, não vai virar só com o livro dele, tá bom? Então não adianta, né? A nossa função na vida é comprar livro até morrer. Então, sinto informar, você vai ter que ter o Lenza e mais algum outro em determinados pontos, tá? Tem pontos que não precisa porque você vê que as bancas só cobram aquele de sempre, aquela decorebinha básica, aquela organização que ele faz muito melhor do que qualquer outro livro. E aí você vai só com ele. Mas, como eu falei, controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, determinadas coisas em relação à república, né? Ao federalismo, você vai precisar de um pouquinho mais. Aí você vai para um outro livro, tá bom? Também não precisa, gente, ficar lendo Gilmar Mendes inteiro, tá bom? Porque as pessoas são assim, né? Ou Pedro Lenza ou Gilmar ou Pedro Lenza. Não precisa. O Gilmar, por outro lado, ele tem uma redação muito rebuscada para concurso público. Ele defende, é um livro de doutrina mesmo, não é um livro de concurso como é o do Lenza, né? Então, ele defende os posicionamentos doutrinários dele, é uma obra acadêmica, ok? E Barroso, né? Eu vi aqui. Realmente, o livro do Barroso de Controle é ótimo, tá? E o que acontece? Ele tem uma via acadêmica no livro dele. Então, ele às vezes defende com unhas e dentes posicionamentos que são dele. E por ele ser ministro do STF, você acaba achando que o STF defende isso, né? E não é. Tem vários posicionamentos no livro dele que ele é minoritário e ele tá defendendo, tá?
tá? Então abram o olho quem estiver lendo Gilmar aí, porque a redação dele é mais densa, é mais complexa, e muitas vezes ele defende a própria abstrativização do controle difuso, né? Ele defende determinados aspectos que o STF não encampou. E ele defende a tese dele e não adianta, tá? Então tenham essa lucidez ao ler Gilmar também. Todo autor, gente, é isso que eu tô falando, a gente, graças a Deus, tem constitucionalistas maravilhosos. Rapidamente aqui a gente já falou de 5, né? É Lenza, é Gilmar, é Daniel Sarmento, poxa, Novelino, só gente fera, tá? Então, assim, todo autor tem suas peculiaridades. Então, conversa sempre comigo ou com outro professor e tal que já esteja mais, assim, familiarizado com as doutrinas, que a gente consegue direcionar direito, né? Qual livro vai te dar o melhor serviço naquele tema, tá? Vai te dar a melhor efetividade naquele ou naquele tema de acordo com a sua proposta, né? Porque é difícil o concursando se dedicar a um concurso só na vida. A gente acaba jogando em mais de uma posição, né? É normal isso. Então a gente consegue direcionar melhor vocês, tá? Mas a doutrina brasileira em direito constitucional é maravilhosa, agradeçam a Deus, tá? Muito boa mesmo, porque a gente precisa para concurso melhor ainda. Tá? O Pedro Lenza, ele fez um grande serviço aos concursandos do mundo com esse livro dele, né? E a gente não tem como desprestigiar. Maravilhoso. Porém, para 3 fases, faltam algumas coisas que você tem que correr atrás e estudar em doutrina clássica, tá bom? Só esse porém que eu faço com vocês, tá? O fato do livro ser bom não te dá o direito de deitar numa esteira, pegar um suco de laranja porque você leu aquele livro, tá? Você tem que continuar a corrida, tá certo? Bom, vocês me perguntaram 2 coisas aqui, né? Que eu vi. O meu Instagram é meu nome, Tayane Moraes, Tayane_Moraes, ok. Estudar hoje para concurso, qual livro eu adotaria? Deixa eu ver aqui. Olha, eu gosto muito, gente, do André Ramos Tavares. Tá? Eu acho um livro muito bom mesmo, tá certo? André Ramos Tavares é um livro equilibrado, profundo, a redação dele é muito clara. Tá? Eu acho um bom livro. Mas é o que eu falei, vocês vão precisar de outros livros em alguns pontos, tá? Por favor, peça MS sua opinião. André Ramos Tavares, constitucional. André Ramos Tavares, tá? Uma live de bibliografia eu vou fazer, tá? Vou fazer. Eu acho que o colega estava se referindo ao André de Carvalho Ramos, né? André é nome de constitucionalista e Ramos é um sobrenome que dá sorte na vida, né? Esse dos direitos humanos é André de Carvalho Ramos, né? Isso. Então, André de Carvalho Ramos também é maravilhoso, mas de direitos humanos também, tá bom? Vou fazer uma live sobre bibliografia. Depois da prova de Delta Mato Grosso, faço. O que mais vocês perguntaram? Teve mais uma pergunta aí, pra gente encerrar e vocês irem pros estudos. Eu percebi. Não, mas eu faço essa confusão também, fica tranquilo. Acho que é universal, tá? É André Ramos Tavares e André de Carvalho Ramos. São 2 maravilhosos. Eu sempre brinco nas minhas aulas, né? Que eu falo até pro meu marido, que eu quero um filho com o nome André e o outro com o nome Juarez, se forem 2 meninos. Porque o André vai ser constitucionalista, o André Ramos Tavares, André de Carvalho Ramos e tudo mais. Ramos não dá porque nem eu nem ele somos Ramos, então vai ser só André. E Juarez, né, Juarez Tavares, Juarez Cirino, vai ser penalista, tá? E aí a gente escolhe o nome das crianças assim de acordo com o pendor que a gente quer encaminhar o filho na vida. Vamos ver se a gente consegue isso. Não sei se eu convenci muito ele não, mas a gente tenta, né? Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar, vocês vão voltar a estudar, espero eu, né? Faz aí o cafezinho da madrugada. Café, às vezes, você não tá nem mais bebendo, você já tá cheirando o café, né? Só pra acordar o cérebro mesmo. Então, se dediquem, tá? A reta final não tem cansaço, não tem dúvida. Agora, vocês não podem ter dúvida sobre o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Vocês só podem ter dúvida jurídica, tá? Então, estudem realmente até o limite que vocês conseguirem. Sexta-feira, diminuam o ritmo. Sábado, tá? Sábado, estudem, só não se matem. Vocês não podem chegar domingo cansados. Agora aquela história de relaxa no sábado, vai alongar, vai fazer shiatsu, isso daí não é pra concursando,
Sábado é dia de estudo, mas é um estudo de polimento. Quem foi atleta aí entende o que eu tô falando, né? O sábado você vai ficar ali mexendo no seu material, mexendo no seu resumo, até uma questão terapêutica, né? Vai te aliviar a tensão da prova do dia seguinte. Você não vai ficar mexendo em coisa que você não sabe, porque aí vai te dar insegurança pro domingo. Você vai revisar o material que você produziu, tá? Todo material que você produziu, você vai ficar ali mexendo pra você não errar coisa que você saiba, tá? Porque é muito comum a gente errar coisa que a gente sabe. Você fica assim, não, eu já li isso, eu já li isso, eu já li isso, eu tenho certeza que é tal coisa. E você troca. Então não errem coisa que vocês já estudaram, tá? Vamos revisar pra isso. A questão que você estudou tem que ser um ponto garantido, tá? Não deem mole quanto a isso. Tá bom? Eu tô vendo aí sugestões de nome aí, gente. Quando a gente já tiver encomendado aí a nossa criança, eu abro uma live pra gente falar de nomes, tá? Bom, minha trajetória. Gente, eu falo sempre um pouquinho da minha trajetória em cada live, né? Eu sempre conto um pouquinho de alguma coisa. Posso abrir uma live. É que eu fico meio assim, porque cada um tem uma trajetória, né? Eu acho que a gente deve ser bem livre nesse quesito, né? Cada um tem uma disponibilidade de tempo, cada um tem uma origem, uma cultura, né? Hábitos diferentes. Então, cultura que eu falo assim, no sentido de hábitos, né? De rotina. Então, acho que a gente não precisa se fiar na cultura dos outros, no que você acabou fazendo. Mas, enfim, já que vocês já tem mais de um colega aí, né? Renova o livro por nova edição, aquele livro de discursiva? Sim, renovo, tá? Aquele livro que eu participo, né? De peças de delegado, renovo, tá? Bom, então tá, vou fazer uma live sobre minha trajetória de estudos, enfim, pra quem quiser se inspirar, né? Vai ser honroso pra mim. E vou fazer uma live de bibliografia, tá? Pra vocês. Mas tudo depois desse domingo, lá pra semana que vem. Pra não confundir os deltas aí que estão correndo contra o tempo, tá? Pessoal, obrigada pela noite de hoje. Espero que essa jurisprudência entre no sangue de vocês e que ninguém erre se elas aparecerem no domingo na prova, tá? Eu volto amanhã às 10. Vou tentar voltar amanhã às 10 pra não ocupar a sexta-feira de vocês, tá bom? Mas sempre de olho no meu Instagram, que eu vou divulgar no meu Instagram a confirmação da live de amanhã, tá? Eu vou divulgar um post sobre a próxima live. Se não for amanhã é sexta, mas eu vou fazer de tudo para que seja amanhã, em respeito ao estudo da galera, tá? Abraço grande, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, tá certo? Até amanhã, bons estudos, bons estudos.